Bebês podem ser batizados? Isso é bíblico? Faz algum sentido? Por que é que alguém faria uma coisa dessas? Esse é o tipo de pergunta que eu vou tentar responder nesse vídeo, dentro de uma perspectiva bíblica e da teologia protestante clássica. Eu quero começar admitindo que existem cristãos verdadeiros em ambos os lados do debate e que esse assunto é delicado e bastante espinhoso, já causou muitas divisões na igreja, e o que eu não quero fazer com esse vídeo é aumentar a divisão, mas simplesmente trazer mais luz ao assunto, mostrando onde na Bíblia a gente acha razões para defender a posição que eu vou defender. E a posição protestante clássica basicamente é dizer, olha, os crentes em Cristo podem ser legitimamente batizados e os filhos deles também, os filhos pequenos, os bebês deles. Agora, obviamente que nós todos concordamos que a igreja não é capaz de sondar o coração de ninguém, então ela precisa de uma profissão de fé. Ou seja, ela precisa que a pessoa declare que ela renuncia a Satanás, que ela crê em Cristo Jesus, que ela vai servir o Senhor, e aí, mediante essa declaração de fé, a igreja ministra o batismo sobre a pessoa. E é óbvio que garantir que essa declaração é verdadeira depende muito mais da pessoa do que de qualquer outra coisa, porque a igreja vai examinar, obviamente, os frutos que a pessoa está dando da fé dela, mas a sinceridade lá dentro do coração dela depende de ela estar falando a verdade. Tá, esse é um ponto. Mas e com relação aos bebês, se todo mundo concorda que os crentes em Cristo precisam fazer uma declaração da sua fé para poder ser batizados, um bebê é incapaz de fazer essa declaração, então como é que a gente vai saber se pode batizar esse bebê ou não? Bom, os filhos pequenos dos crentes podem ser batizados mesmo sendo incapazes de produzir essa profissão de fé, porque no caso deles, a profissão de fé já é suprida pela própria Bíblia. A Bíblia chama os filhos dos crentes de santos. Veja passagens como, por exemplo, 1 Coríntios 7, versículo 14. Disso nós temos que entender então que existe uma operação especial do Espírito Santo na vida dos filhos dos crentes para garantir que de alguma forma eles tenham a fé que eles precisam para que o batismo deles seja válido, ou para que eles recebam a fé de alguma forma no batismo. Essa explicação, obviamente, precisa de mais detalhes, e o argumento completo em favor dessa posição deve considerar alguns pontos. Primeiro, que a Bíblia diz que quem nasce da carne é carne. Veja, por exemplo, João 3, versículo 6, em que Jesus declara que o fato de você ter nascido da carne não torna você um filho de Deus e um filho do reino. E outras passagens, como 1 Coríntios 15, 50, em que Paulo fala que a carne não pode herdar o reino de Deus. Então, isso significa que crianças, só pelo fato de terem nascido, não podem herdar o reino de Deus automaticamente. Elas precisam de salvação mesmo sendo crianças. Agora, a Bíblia também diz que o reino de Deus pertence aos pequeninos, como Jesus falou lá em Mateus 19, versículo 14. Então, Jesus já está dizendo que ele opera na vida dos pequeninos para que, de alguma forma, se eles vierem a falecer antes do tempo em que eles possam tomar uma decisão e fazer sua própria profissão de fé, eles sejam salvos. Então, existe sim uma necessidade de salvação para os pequeninos, mas existe uma garantia de Jesus de que ele vai operar a salvação na vida deles. E os filhos dos crentes têm algo ainda mais especial, que é aquilo que Paulo disse em 1 Coríntios 7,14, chamando eles de santos e, portanto, dizendo, ou nós podemos inferir disso que ele disse, que o Espírito Santo está operando na vida dos pequeninos para que eles recebam a fé e possam ser salvos. Então, isso não devia nos surpreender, o fato de que Deus dê a fé para um pequenino, porque Salmo 22, versículo 9 e 10, e essa passagem vale a pena ser lida, diz que sim, os pequeninos são capazes de fé e têm fé. Aqui no Salmo 22, versículo 9 e 10, diz que, contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio da minha mãe.
A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Então aqui claramente existe uma relação de Deus com essa pessoa, com esse salmista, desde o ventre da sua mãe. Ele se entregou a Deus desde o ventre da sua mãe. Você pode procurar outras passagens, como por exemplo no Novo Testamento, a passagem que João Batista reage à presença do seu Senhor e num certo sentido, avisa sua mãe que Jesus, o Deus encarnado, chegou na casa dela, quando ele se estremece dentro do ventre de Isabel ao Maria, grávida de Jesus, entrar na casa dela. Então, claramente, bebês podem ter fé e, na verdade, até fetos dentro do ventre de suas mães podem ter fé. Cabe a Deus dar fé para eles e fazer esse milagre acontecer. Então, sim, é válido e é salutar batizar os filhos dos crentes, mesmo pequenos, dando a eles todas as bênçãos que eles precisam para operar como cristãos que eles de fato são. Veja, por exemplo, passagens como Atos 2:39, em que diz: Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, a promessa de Deus entregue aos pais também é para os filhos e para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar, os crentes que virão e os seus filhos também, para a honra e glória do Senhor. Então, essa é a posição, pessoal, e essas são algumas razões bíblicas. Eu poderia trazer mais, tem muito mais assunto sobre isso, mas para resumir, um resumo, um panorama do assunto está aqui. Se você quiser saber um pouco mais sobre o batismo, eu tenho um vídeo inteiro só falando sobre a natureza do batismo, sobre o que é que Deus opera no batismo, também um panorama bíblico muito interessante que vale a pena assistir.